E agora, com a Bíblia na mão, vamos falar sobre as 7 pragas, as 7 últimas pragas do Apocalipse. Você sabe que no passado, a Bíblia registra 10 pragas no Egito, só que agora são 7 pragas nos últimos dias. O que significam essas pragas? Qual é a mensagem que nós podemos tirar desse relato bíblico? E quando vai acontecer? Bom, de acordo com a própria Bíblia, as pragas cairão dentro de um contexto já bem perto da volta de Cristo. Então, a porta da graça se fecha e a partir daí, então, caem as 7 últimas pragas. E no final das pragas, Jesus voltará. Uma coisa tem que ficar bem clara para você no programa de hoje. Deus é amor, é 100% amor. Mas Deus também é justiça, 100% justiça. Então esse Deus que é amor e justiça, ele tem atuado de forma muito especial em todo o nosso planeta e sobretudo em nossa vida. E durante anos e anos e anos e anos, Deus tem demonstrado sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua paciência, sua longanimidade, não é verdade? Por exemplo, as pessoas pecam e elas continuam vivas. As pessoas são rebeldes e muitas vezes continuam vivas. Eu conheço gente que já fez coisas tão horríveis que só de ouvir falar a gente fica assustado. Eu imagino quantas vezes nós seres humanos ofendemos a Deus, ofendemos o caráter de Deus, não é mesmo? E mesmo assim, Deus tem sido bondoso, misericordioso e paciente conosco. Mas lembre-se de uma coisa, um dia Deus fará justiça. Porém, a justiça de Deus é algo muito duro. Não é como aquela justiça que você está acostumado a ver no nível humano. A justiça divina será realmente bem especial e no tema de hoje você vai saber um pouco sobre esse assunto. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse e vamos para o capítulo 15 de Apocalipse, versículo 1, que diz assim: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, ou a ira de Deus. Vejam que o texto afirma que com as 7 últimas pragas, os 7 últimos flagelos, então se consuma a ira de Deus. Isso quer dizer que Deus tem manifestado sua ira já durante os anos passados. Porém, as 7 pragas, elas vêm para consumar a ira de Deus. Mas vem cá, Deus tem ira? Claro. Deus, essa expressão ira, não é uma expressão no nível humano, é no nível divino, que tem a ver mais com justiça. Veja só, Deus, ele ama o pecador, ele ama o ser humano, mesmo o ser humano sendo rebelde, sendo tão maldoso, Deus ainda assim ama cada um de nós. Porém, Deus aborrece o pecado, aborrece a rebeldia e aborrece também o autor do pecado, ou seja, Deus não aceita o pecado, jamais. Porém, Deus aceita o pecador arrependido, Deus quer transformar o pecador e quer levar o pecador arrependido e transformado para o reino dos céus. Então, as 7 pragas são manifestações da justiça de Deus. Cada praga trabalha um assunto específico onde nós vemos claramente a justiça de Deus sendo feita. Então vamos assim, de maneira até um pouco mais rápida, para aproveitar bem o tempo, analisar cada uma das 7 pragas e ver qual é a justiça que é feita e qual o assunto que é trabalhado em cada uma das 7 pragas. Vamos então em Apocalipse 16, versículo 1 e versículo 2, que diz: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Veja que as pragas, como diz o texto, elas saem, a voz, ela vem do santuário, a voz que diz aos 7 anjos, ide e derramai as pragas sobre a terra. E a primeira praga, ela cai sobre os adoradores da besta e da sua imagem. O texto é claro, sobre os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Vejam bem, a marca da besta é justamente a marca da rebeldia contra os mandamentos de Deus. Porque a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado. E a marca da besta
foi a imposição do domingo no lugar do sábado, que foi uma afronta, que foi uma ação rebelde, que foi uma demonstração total de desprezo para com a lei de Deus. Como eu já falei em programas anteriores, o grande erro que cometeram. E, na verdade, Deus já havia profetizado isso e, de fato, aconteceu. Então, a mudança do selo de Deus para a marca da besta, a mudança do sábado para o domingo, isso foi realmente uma ação de rebeldia, de afronta. Agora vem a primeira praga sobre os homens, como diz aqui, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem vão receber úlceras malignas no corpo. Você vê a justiça sendo feita para com aqueles que realmente fizeram coisas horríveis, quebrando claramente os mandamentos de Deus e rejeitando claramente os princípios de Deus. O segundo mandamento aparece no verso 3, e esse aqui é bastante interessante também. Olha só, eu disse a segunda praga, corrigindo o que eu havia falado. Ela está no verso 3, é a segunda praga, que diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Interessante, a segunda praga, ela cai sobre o mar. E alguém pode perguntar, o que o mar tem a ver? Qual o problema do mar? Claro, o mar é uma obra das mãos de Deus, obviamente. Só que os homens transformaram o mar num ambiente de promiscuidade, de sensualidade, de pornografia, de adultério, de rebeldia. Além de dizer que o mar se tornou também um lugar místico. Existem aí os espíritos, entre aspas, do mar, a deusa do mar e outros deuses, considerados deuses, nos mares por aí, pelo mundo afora. Então o mar se tornou um lugar também de rituais, de bruxaria, de feitiçaria, de rebeldia. Então, uma das pragas, no caso a segunda, será sobre o mar. Deus fazendo justiça em cada assunto, em cada detalhe que envolve uma série de ações que revelam a rebeldia e a transgressão do ser humano. Depois vamos para a terceira praga. Ela está entre os versos 4 a 7. Eu vou apenas ler o verso 4 e depois o verso 6. Olha só. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Interessante. Os rios e as fontes das águas se tornarão em sangue. Agora o verso 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Veja que a terceira praga é Deus fazendo justiça para com aqueles que morreram e aqueles mártires que foram realmente atingidos pela maldade de pessoas possuídas pelo mal. A Bíblia fala assim como eles derramaram o sangue de pessoas inocentes, então agora sangue lhes tem dado a beber. Deixando bem claro que nesta praga as pessoas vão abrir a torneira e ao invés de sair água vai sair sangue. Vão abrir o chuveiro e ao invés de sair água vai sair sangue. Porque a terceira praga será sobre os rios e as fontes das águas. Está claro? Agora vamos para a quarta praga, o quarto flagelo, que está entre os versos 8 e 9. Estou em Apocalipse 16. O verso 8 fala assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram. Veja que a quarta praga será sobre o sol. E aí você pergunta também, né? O que o sol tem a ver com tudo isso? O sol é uma obra das mãos de Deus. É uma das coisas mais lindas que existem, não é mesmo? Porém, as pessoas se inspiraram no sol e na adoração ao sol para mudar o sábado para o domingo, para mexer no selo de Deus e implementar finalmente o selo da besta. O profeta Ezequiel chega a mencionar no seu livro que um grupo de pessoas iam até próximo ao templo, viravam as costas para o templo e adoravam o sol. E no passado existiram adoradores do sol. E ainda existem por aí alguns que adoram o sol. E foi inspirado na adoração ao sol que surgiu então essa mudança do sábado para o domingo. E o primeiro dia da semana, que era o dia dedicado à adoração ao sol, que recebeu o nome de domingo. E domingo significa dia do sol. Se você falar domingo em inglês, vai dizer Sunday. Sun é sol e day é dia. Em alemão também e nas outras línguas também. Domingo significa dia do sol, enquanto que o sábado é o dia do Senhor. Então,
esta praga, como diz a própria Bíblia, a quarta praga será sobre o sol, que vai esquentar muito e vai queimar as pessoas abrasadas com fogo. Vamos agora para a quinta praga, o quinto flagelo. Está entre os versos 10 e 11. Diz assim: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E o verso seguinte fala que blasfemaram contra Deus. Veja que essa quinta praga, ela especificamente será local. Será sobre o trono da besta. A Bíblia fala em duas bestas. Uma que sai do mar, outra que sai da terra. A Bíblia aqui agora fala nessa praga que vai ser sobre o trono da besta. Nós entendemos que será sobre o trono da primeira besta. E o texto diz que o reino dela vai se transformar em trevas. E que haverá úlceras e cânceres na língua das pessoas ali do trono da besta. E eu fiquei pensando, por que essas úlceras na língua? Porque essas pessoas usaram a língua para enganar as outras. Elas não usaram a Bíblia, usaram a língua, a tradição, a filosofia, a ideologia, as ideias próprias e simplesmente enganaram milhares e milhões de pessoas. Agora vem uma praga específica sobre o trono da besta. Você percebe que cada praga é Deus fazendo justiça e consumando a sua ira? Aí está bem claro, não está? Agora vamos para a sexta praga, que está entre os versos 12 ao 16. O verso 12 fala assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. O secar do rio Eufrates significa a sequidão espiritual das pessoas naquele momento. Na sexta praga, as pessoas estarão totalmente vazias e secas espiritualmente. E aí vem então o finalzinho do verso 12, que fala que esse momento prepara o caminho para os reis que vêm do lado do nascente do sol. Essa expressão, os reis que vêm do lado do nascente do sol, é uma expressão que se refere à volta de Cristo. Cristo e os seus anjos. Ou seja, a sexta praga é o momento em que estaríamos bem perto da volta de Cristo. Nessa ocasião, veja o que diz o verso 13. No 12, o rio Eufrates se seca, como uma referência à sequidão espiritual. E no 13 fala: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Esses 3 espíritos imundos, nós já comentamos aqui em programas passados. É uma referência a 3 movimentos religiosos: ao espiritismo, ao catolicismo e ao protestantismo apostatado. Nessa ocasião da sexta praga, eles estarão mais unidos do que nunca e aqui vão marcar o dia e a hora para matar os servos de Deus. Deus não vai permitir e Deus vai fazer uma interferência para que isso não aconteça. Continuando ainda a leitura da sexta praga, vamos agora para o versículo 15 que fala: eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E o 16 fala: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta praga é um momento bastante especial, como já comentamos, mas tem um detalhe: ali haverá a última batalha entre o bem e o mal. Armagedon é uma expressão que aqui simboliza esse último confronto, essa última batalha entre o bem e o mal, quando o mal vai tentar matar os servos de Deus. Mas Deus fará uma intervenção com a 7ª e última praga e não permitirá que isso aconteça. E aí vem a 7ª e última praga, que é a partir do verso 17 até o verso 21. De 17 a 21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. No verso 18 fala de relâmpagos, vozes, trovões, e fala também de um grande terremoto. No verso 20, pulando 19, vamos para o 20, fala assim: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Chegando no verso 21, diz assim: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, aproximadamente 34 quilos.
E diz assim: e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A 7ª praga será uma chuva de granizo. Também a terra vai tremer, haverá um grande terremoto, e em seguida cairão pedras, granizo, cada pedra com o peso de 1 talento. Uma coisa horrível. No final dessa praga, o céu vai estar escuro, as nuvens estarão carregadas, haverá trovões, vozes e relâmpagos, porque no final dela, nós vamos olhar para o céu e ver uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, Cristo Jesus, vindo em glória e majestade para buscar você e a mim. Amém? Graças a Deus que a história bíblica, as profecias bíblicas nos apresentam um final feliz. Agora tem uma coisa: durante as pragas, aqueles que não aceitaram Jesus sofrerão, mas aqueles que aceitaram Jesus vão viver na prática o Salmo 91, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Ouviu isso? Deus promete a proteção para aqueles que são fiéis. Louvado seja Deus. O convite de Deus para você agora é: seja fiel. Seja fiel à Bíblia, aos princípios, aos mandamentos, à comunhão. Seja fiel a Deus. A fidelidade, a comunhão que você tem com Deus é a proteção que você vai ter para que as pragas não caiam sobre você. Vale a pena ser fiel a Deus. Mas não esqueça, sobre os rebeldes, os transgressores, sobre estes cairão as 7 últimas pragas. E por isso, meu amigo e minha amiga, a classe de hoje, o tema de hoje, é para que você tome uma decisão na sua vida. É para que você abandone os vícios, abandone a transgressão, abandone o pecado. É para que você aceite Jesus, é para que você se batize, é para que você comece uma vida nova, é para que você hoje, a partir de hoje, tome uma atitude na sua vida. Não continue do jeito que você estava. Comece hoje uma vida nova, comece hoje uma caminhada nova com Jesus. E Ele vai te abençoar e você vai ser uma pessoa resgatada e salva em nome de Jesus. Amém? É isso. Você entendeu então a mensagem? Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de graça tem dado essa graça para nós durante toda a nossa vida. Eu sou uma pessoa abençoada por Deus e você também, porque Deus dá a graça para todo mundo. O problema é que a gente não aproveita a oportunidade. Por exemplo, agora você está tendo a oportunidade. Agora Deus está te dando a graça. Agora Deus está demonstrando amor para com você. Só falta você aceitar, porque a aceitação é sua, a decisão é sua. Você decide, você escolhe. E aí, de acordo com a sua decisão, é que vai acontecer o seu futuro. Ou vida eterna, ou perdição eterna. Está claro?